Olá, boa tarde, bem-vindos ao Sim, Não ou Talvez, edição do dia 25 de outubro. Connosco estão o Luís Pardal, o Francisco Brito e a Patrícia Machado, como é habitual. O meu nome é Luís Matias e aqui vamos falar de temas que dizem respeito a todos nós. Hoje temos um programa até muito focado no local onde vivemos, aqui na zona de Évora, e digamos que é um programa muito local hoje. Temos temas muito locais. Começamos com a crítica do arqueólogo Manuel Calado, um especialista em megalitismo, que considera que se está a colocar demasiada terra no Cromlech dos Almendres. Depois está a decorrer uma obra de recuperação do espaço. Manuel Calado diz que apenas se deveria repor a terra nas zonas onde circulou as pessoas e não em todo o local. Para o arqueólogo, está a ser feito um trabalho de arquitetura paisagística sem ter em conta a arqueologia. Luís Pardal, eh, este é um trabalho que está a ser feito de consolidação, de recuperação de um espaço importante, historicamente, do nosso património, mas também da economia, porque é um espaço que tem visitas turísticas. Estar-se a trabalhar corretamente aqui? Será que a arqueologia ficou para trás? Bem-vindo. Olá, viva, muito boa tarde aos colegas de painel, ao Luís, aos nossos ouvintes. De facto, é um programa de ação, é um programa com temas locais, mas já diz aqui esta célebre frase, ação local, impacto global. E, portanto, de facto, nós temos aqui dois temas de ação local, mas terá um impacto maior, quer seja, enfim, na população aqui do Alentejo, mas também até não só. E este do Cromlech é um exemplo disso. Portanto, nós estamos a falar aqui de um sítio histórico com um enorme interesse turístico, portanto, que precisa de ser valorizado. Portanto, enfim, nós temos em Évora muita gente que nos visita e que quer conhecer o Cromlech dos Almendres. Mas, talvez, também temos tantas outras pessoas que visitam Évora e ainda assim não fazem ideia, ou pelo menos têm muita dificuldade em encontrar o Cromlech, em conseguir chegar lá, e portanto é disso que estamos aqui a falar. Ora, esta ação, digamos, de valorização deste património, ela já deveria ter acontecido há bastante tempo e, enfim, não estou aqui a fazer uma crítica apenas ao atual executivo camarário, não, é de facto um sítio histórico que, ao longo das últimas décadas, deveria ter sido mais valorizado. Porque estamos a falar aqui de algo que pode ser, digamos, um ponto de referência também para Évora. Ele já o é. Agora, nos termos em que está, nós, inclusive, do ponto de vista da venda turística, nós deveríamos ter já aqui uma marca associada ao Cromlech, e só tivemos alguma coisa feita nos últimos anos porque houve até um agente turístico, privado até, que teve a capacidade de pegar nesta marca e procurar dinamizá-la. Ora, mas isto não chega, portanto, nós temos que ter o nosso foco em termos de gestão turística de Évora muito maior aqui. Agora, sobre a intervenção em concreto, portanto, a verdade é que eu não sou nem arqueólogo e, portanto, nem arquiteto paisagista, portanto, tenho algumas reservas em fazer críticas à forma como está a ser feita a obra. Agora, enfim, aquilo que é aqui apontado é que está a haver um despejo, portanto, de terras, portanto, aqui neste local. Ora, bem, eu acho que seria importante e não nos podemos esquecer aqui que a Câmara Municipal tem que ter a capacidade não apenas para ehm, levar, portanto, estas intervenções, portanto, naturalmente, com certeza que há uma empresa que está certificada, houve um estudo prévio, com certeza que sim. Agora, é importante envolver aqui outros agentes, como, por exemplo, a Universidade de Évora, através dos seus centros de investigação. Portanto, nós temos na Universidade de Évora um curso de História, portanto, com uma vertente de Arqueologia, não é por acaso, portanto, é fundamental que se envolva estes diferentes atores. Mas queria dizer aqui outra situação que acaba por estar ligada à valorização do património e depois, na segunda parte, posso até aprofundar mais. Évora e o Alentejo é uma região com
um vastíssimo património, digamos, enfim, temos aqui uma série de património megalítico, no Alentejo, que está a ser também completamente arrasado. Portanto, por um lado, em termos do impacto daquilo que são as ações agrícolas, e por outro, o desinvestimento que há em termos de financiamento para intervir nestes pontos de interesse. Há um arqueólogo, portanto, que também é, enfim, é conhecido aqui da nossa região, que é o Luís Lobato Faria, que tem feito um levantamento muito interessante destes pontos, destes sítios históricos, e que de facto que é uma tristeza. Portanto, nós estamos a falar aqui de um conjunto de património megalítico e outros, como por exemplo as nossas ermidas. Portanto, só no distrito de Évora existem 206 ermidas, só no distrito de Évora, e que, bem, todas elas estão completamente em ruínas. É um levantamento importante. Oh, Francisco Brito, boa tarde, bem-vindo. E tu que comentário fazes a esta crítica feita pelo arqueólogo Manuel Calado e este alerta que deixa? Estamos aqui a fazer um trabalho onde a arqueologia pode ter ficado um pouco para trás? Ora, muito boa tarde, Luís Matias, boa tarde aos colegas de painel, boa tarde aos nossos ouvintes. Antes de mais, deixem-me dizer que esta consolidação do Cromlech dos Almendres é absolutamente necessária para evitar o risco de queda dos menires e, naturalmente, os problemas que podem vir daí e até o perigo para as pessoas. Até porque estamos a falar de um monumento que é muito visitado, tem tendência a ser cada vez mais visitado, é um dos grandes marcos do megalitismo ibérico e até europeu. Portanto, faz sentido que haja investimento. Aliás, eu creio que este investimento peca por tardio, já deveria ter acontecido há algum tempo e há algum tempo até que esta intervenção estava planeada e preparada para acontecer. E acontece por oferta do Grupo Proévora, que ofereceu um projeto à Câmara Municipal de Évora para valorização daquela área, mais propriamente do arquiteto Nuno Lecoque, que é um especialista não só em paisagem, por ser arquiteto paisagista, mas também em agronomia, portanto tem um vasto entendimento sobre esta questão do território, e tem naturalmente também uma experiência profissional vastíssima que fica depois evidente com a conclusão deste projeto. E aqui também saudar naturalmente o Grupo Proévora pela capacidade que teve realmente de chegar à frente e de não só apontar aquilo que está mal, mas também de conseguir propor uma intervenção que era absolutamente necessária. Eu não vou comentar se é mais centímetro, menos centímetro de terra, porque para isso precisava de estar lá a acompanhar a obra. Creio que não é só isso que está aqui em causa nestas críticas apontadas por este arqueólogo, está também, e acho que até será o mais evidente na crítica, que é a impossibilidade das pessoas poderem circular entre os menires. E a verdade é que o facto das pessoas circularem entre os menires é um dos grandes problemas que causa a erosão que nós estamos a ver no sítio que nós vemos lá. E isso naturalmente junto com a questão da ação das chuvas, que cria naturalmente também uma erosão e aumenta esse problema. Mas a verdade é que nós não podemos tratar o monumento megalítico como temos, único, da forma como ele tem sido tratado ao longo das últimas décadas. Portanto, nós não podemos permitir que as pessoas circulam como circulam, porque passo a passo a erosão vai acontecendo e os meninos vão ficando descalços, naturalmente que é preciso proteger toda essa zona. Claro que isto individualmente nós vamos lá e nunca sentimos o nosso impacto, mas quer dizer, quando pensamos que se calhar estamos a falar de uns milhões de pessoas ao longo de um curto espaço de tempo, se calhar a coisa faz diferença. E de facto é preciso limitar esse acesso, portanto, obviamente que está em causa um projeto de arquitetura paisagista, um projeto de limitação de circulação junto ao Cromlech. As pessoas vão poder ver o Cromlech, vão poder entender como é que o Cromlech também seria na altura em que terá sido, eu não queria dizer construído, porque enfim, mas montado, quer dizer, não será a expressão indicada, mas com certeza que todos me perceberão. Instalado, sim, no fundo. Quando foi concretizado, a verdade é que teria naturalmente uma ação da natureza muito maior do que a ação propriamente das pessoas. E é isso que o projeto de arquitetura paisagista vai refletir. Portanto, claro que é importante evitar essa circulação de pessoas e eu acredito que isso depois crie alguns constrangimentos noutras pessoas e em empresas que possam ter outro tipo de interesses,
mas eu acho que, acima de tudo, quer sejam pessoas individuais ou empresas, independentemente dos seus interesses, têm que perceber que nós temos um bem maior, que é a nossa herança cultural e patrimonial, e que, tal como chegou a nós queremos levar para o futuro. E por isso temos de ter uma ação concreta e de preservação. Porque não estamos a falar de algo efêmero, de algo que está a acontecer um dia ou dois ou três por ano, é algo que acontece todos os dias, esta circulação de pessoas e esta carga bastante pesada de circulação, portanto é obviamente necessário intervir. Olá, Patrícia, boa tarde, bem-vinda ao Sim, Não, Talvez. E um teu comentário a esta crítica que surge por parte do Manuel Calado, já aqui destas intervenções, e especialmente desta que nos traz o Francisco, parece que o arqueólogo tem razão, a arqueologia se calhar ficou aqui fora do projeto, ou não? Boa tarde a todos, aos meus colegas de painel, ao Luís Matias e aos nossos ouvintes. Eu tenho ideia que o simples facto, e o primeiro aspecto que queria colocar é de facto esta valorização de se ter ao fim de muitos anos, e há muitos anos que estava identificada esta necessidade. Portanto, eu acho que esse sinal de se ter intervido e de se estar a intervir na preservação, beneficiação, conservação e, acima de tudo, no objeto que tem, que é de valorização daquele espaço, acho que é uma resposta por si mesmo de que, porque no fundo aquilo é, portanto, estamos a falar de um momento megalítico, portanto, um património arqueológico, que ao sofrer obras de beneficiação, requalificação, conservação e valorização, estamos a falar da defesa de um património arqueológico. Portanto, acho que sobre isso, portanto, também não vou entrar aqui em pormenores técnicos que não os domino, portanto, não entro em campos que não conheço. Mas eu penso que também devemos ter em conta aquilo que são as entidades envolvidas e a sua capacidade, naturalmente, de salvaguardar estes elementos. Desde logo, um aspecto que eu acho que é importante, como dizia, eu acho que é consensual, esta era uma obra necessária há muitos anos. Ela também só é possível porque ao fim de muitos anos foi possível, portanto, o acordo entre a Câmara Municipal e o proprietário, em 2019, que permitiu desencadear, para além da discussão pública, portanto, o envolvimento destas entidades, desde logo a Câmara, o Grupo Proevro, que teve aqui, de facto, um papel muito importante envolvido desde o início, e a Direção Regional de Cultura, portanto, estamos a falar de 3 entidades, cada uma com as suas competências próprias e com as suas especialidades concretas, que contribuíram para o desenvolvimento, quer do projeto, quer do acompanhamento da obra. Um outro aspecto tem a ver, de facto, daquilo que se conhece, o projeto está a ser respeitado, está a ser monitorizado, fiscalizado e acompanhado presencialmente por técnicos, quer da Câmara, quer da Direção Regional de Cultura. Portanto, há aqui, digamos assim, o benefício da capacitação e daqueles que têm os instrumentos e a capacidade e o conhecimento para poder garantir que de facto é preservado, é conservado e que, digamos assim, que os fins do projeto, os seus objetivos estão a ser cumpridos, e que até, portanto, esta questão da camada de terras, que tem também já essa preocupação relativamente com aquilo que é o impacto das próprias chuvas e da quantidade considerada apropriada, tendo em conta o abatimento previsível, que tecnicamente é estudado, e portanto eu queria também salientar isso. Portanto, ou seja, não entrando pelos aspectos técnicos, eu acho que nos dá alguma segurança, quer aos eiburenses, quer àqueles que nos visitam, e todos aqueles que estão preocupados. Eu não ponho em causa preocupações que possam ser, digamos assim, adequadas, mas estamos a falar da Direção Regional de Cultura, que está a acompanhar aquilo, dos técnicos da Câmara e do projeto, naturalmente, e o envolvimento do Proevro. Um último aspecto que queria colocar nesta primeira parte, que também partilho, é, de facto, a importância que não tem sido dada e que precisa ser dada à valorização, que implica a conservação, e a defesa do nosso património. Porque o que temos, de facto, assistido é não colocar estes aspectos da cultura, que também é um aspecto da cultura, neste caso a defesa do património histórico, edificado, arqueológico, portanto, nas suas várias dimensões, como um aspecto de defesa também do nosso país e dos nossos territórios. E temos visto, de facto, serem votados ao abandono, aliás, com o expoente máximo, por exemplo, no quadro da transferência de encargos para as autarquias, também passaram, né, os castelos, veja-se o de Montemor, o de Arraiolos e de outros,
que durante anos e anos não sofreram qualquer tipo de intervenção por parte do Estado e depois chutam, aliás, há o caricato do Castelo de Arraiolos que tem sido passado com zero de financiamento e de verba, portanto, diz muito. Mas já foi dado aqui o exemplo das Ermidas, aquilo que falávamos na outra semana das consequências do capital intensivo e da agricultura super intensiva e de vai a it, né? Portanto, com a destruição que muitas das vezes muitas entidades alertam, e portanto também queria deixar aqui este sublinhado, que nós precisamos, o país precisa de olhar de outra forma para aquilo que é o nosso património, conservação, e essa ligação do passado, naturalmente, para conhecermos melhor e prepararmos melhor o futuro. O Luís tinha também abordado já essa questão de olhar para o património, mas a questão que aqui te faço é esta: é necessário e é urgente intervir, está a ser feito, mas está a ser feito, pelos vistos, sem um parecer de arqueólogo especialista em megalitismo. Devemos avançar na conservação do património porque é urgente tucur e aí vamos nós, ou temos de fazer isso depressa, mas com as peças necessárias? É que dá a entender aqui que há este risco, e pelo que percebo, de estar a fazer uma intervenção bem intencionada, mas que pode ter falhas científicas e técnicas na área Sim. da arqueologia e do megalitismo. Depressa E e que bem. depois poderão ter as críticas do António Ferro, não é? Daqui a 50, Sim, 60 anos. sim. Naturalmente que depressa e bem não faz ninguém, não é? Portanto, mas a realidade é que esta intervenção já tem muitos anos, como já aqui dissemos, ela foi planeada. Naturalmente que é importante suscitar aqui a crítica. Aliás, se não fosse as críticas de Manuel Calado, provavelmente não estaríamos aqui a discutir o tema. E, portanto, isso é importante. E é importante que, mas isso cabe às entidades, neste caso à Câmara e à Direção de Cultura, ter a capacidade de ouvir opiniões. Portanto, enfim, podemos ouvir todas as opiniões, mas de facto é importante haver essa, no fundo, essa capacidade de ouvir também os diferentes especialistas, porque por algum motivo, enfim, estão a emitir essa opinião, esse parecer fundamentado, técnico, e portanto provavelmente poderá ter alguma razão. Ora, quando estava a falar aqui há pouco, nós ainda há poucos anos tínhamos os carros a estacionar quase encostados aos meninos, não é? Portanto, aos cromleques. Portanto, estamos a falar deste nível de desprezo pelo aquilo que é este património. Depois tivemos já uma intervenção de que bem que não poderiam estacionar lá, enfim, os carros estacionavam ali a cerca de 50 metros. Ora, mas isto é tudo pouquinho. A realidade é esta e acho que todos reconhecemos isso. Agora, Évora, a nossa cidade, o nosso concelho, para não falar no Alentejo, Évora tem aqui esta, digamos, obrigação de ter a capacidade de aumentar o número de dias em termos de estadia de quem nos visita. E com muita facilidade, alguém vem em Évora, se não procurar, de facto, se não for um turista com um perfil, com uma especificidade que tem, enfim, que vai a fundo e que pretende conhecer isto e aquilo, mas se não for um turista suficientemente preparado, com muita facilidade, o facto de não haver informação suficiente, eu um dia vê Évora e está feito. Portanto, enfim, dito isto assim, parece que se está a desvalorizar Évora, não, mas esta é uma realidade. Em um dia está feito. Sobe a Praça de Geraldo, vai à Sé, vem para baixo, vai à Praça 1º de Maio e está feito. E nós temos um conjunto de sítios que temos que valorizar. É o Cromlech, é o percurso das Águas de Prata, é o Alto São Bento. Portanto, a colega poderá dizer, não, mas fizemos uma intervenção no Alto São Bento recentemente e Já o reabilitámos o disseste. moinho. Portanto, é verdade, é verdade. Mas é do ponto de vista da consolidação da marca dos sítios, não é? É isso que nos faz falta. E é isto que estamos aqui a falar do Cromlech dos Almendros. Enfim, olha, lembra-me agora da Anta do Zambujeiro. Quem é que visita a Anta do Zambujeiro? Quer dizer, aquilo tem aquilo é interessantíssimo do ponto de vista histórico e, portanto, bem, é difícil lá chegar. E quem não sabe,
não é conduzido lá. E, portanto, nós temos que estar melhor organizados para conduzir quem nos visita para permanecer aqui mais tempo. Ora, agora, enfim, passando aqui a outro aspecto que até a Patrícia referiu, é óbvio que os municípios se veem confrontados com estas situações. Agora, não é impossível. Nós temos Monsaraz com uma série de investimento nos últimos anos. Como é que conseguiu? Bem, conseguiu através de financiamento, a Landroal, a Jurumanha, enfim, visitemos Jurumanha, agora já não é possível, mas se visitássemos Jurumanha há 4 anos atrás e visitamos hoje, bem, conseguimos ver as diferenças. Portanto, se em Arraiolos isso não é possível, bem, até se calhar porque a Câmara Municipal não teve a capacidade de conseguir ir buscar financiamento para fazer intervenção no castelo. Nesta questão do acesso, por exemplo, aos monumentos megalíticos, e estamos a falar desta, Francisco, com esta intervenção, e a ti faço esta questão também, não se corre o risco de depois se cair na crítica que se fez à intervenção feita durante o Estado Novo em inúmeros monumentos, realmente a intervenção que foi feita e que permite que muitos estejam de pé ainda hoje, mas há uma crítica sobre a intervenção feita e o respeito pela história desses espaços. E também o Luís fala no acesso aos monumentos megalíticos, mas já existiram tours permanentes de visitas aos espaços, já existiu sinalética. Aliás, se passarmos perto da zona do Zambujeiro, da Anta do Zambujeiro, a tableta. Não, as tabletas estão lá, não é? Mas não foi mudadas. Portanto, há um investimento, mas não há manutenção. Ou seja, estamos a voltar ao início de há 40 anos, da mesma conversa que existiu há 40 anos. E depois dá 30, e depois dá 20, e depois dá 10. Eu acho que há duas questões Portanto, diferentes passam nessa uma questão. década e a coisa cai. Eu acho que há duas questões diferentes nessa tua questão. Uma delas tem a ver com a intervenção do Estado Novo, que é uma intervenção que não se pode comparar com a intervenção que está a acontecer nos Almendres, porque a intervenção do Estado Novo era uma intervenção de reinterpretação do monumento. Se nós falarmos disso em relação aos Almendres, temos que falar da intervenção de 1964. Aliás, ela é referida na crítica de Manuel Calado como se fosse um dado certo que era assim que o monumento era quando foi instalado. E não sabemos se efetivamente era assim. Sabemos como é que ele é a partir de 1964. Portanto, é a partir daí que podemos falar. Agora, esta intervenção não parece que esteja em linha com aquilo que acontecia através dos monumentos nacionais, parece-me algo completamente dispar. Por outro lado, nós poderemos falar da questão da manutenção da sinalética, que é o essencial neste espaço, porque estamos a falar de espaços de paisagem, pouco mais têm para além E de de acesso, sinalética. não é? Sim. E de acesso, por exemplo, a Anta do Zambujeiro é Anta do difícil lá Zambujeiro, ter, a questão sem ser a pé, de aqueduto que o bicicleta ou Luís- todo o terreno, não A é? questão do aqueduto que o Luís falou, que não é só a questão da sinalética, mas é o corte das ervas e também garantir que há zonas em que se possa circular sem estarem totalmente alagadas. Portanto, há de facto um desinvestimento e até já tive a oportunidade de alertar precisamente para a questão do aqueduto numa Assembleia Municipal, porque há de facto um desinvestimento da Câmara Municipal nesse aspecto. Ou seja, tudo o que é da competência da Câmara Municipal em termos de gestão do território, há esse desinvestimento. E eu não acredito que haja falta de capacidade técnica na Câmara, porque as pessoas estão lá, a Câmara até está bastante bem dotada, pelo menos na minha opinião, de técnicos nesta área e que fizeram um bom trabalho. Aliás, o trabalho que foi feito há vários anos atrás no aqueduto foi feito por técnicos que estão neste momento na Câmara ainda, portanto não se perdeu esse conhecimento. Basta se calhar dar os meios necessários a essas pessoas para poderem atuar e para poderem fazer. E de facto vale a pena não só porque nós merecemos conhecer o nosso território, todos aqueles que nos visitam merecem conhecer o nosso território, são percursos bastante agradáveis e de facto merecem esse cuidado, tal como a Anta Grande do Zambujeiro, que o Luís foi buscar esse tema e eu também ia levantá-lo, que realmente merece uma intervenção. É preocupante o estado em que a Anta Grande do Zambujeiro está e, no entanto, nesta crítica fala-se do Cromlech e estranhamente não se fala da Anta. Que a Anta, para mim, neste momento, é aquilo que é mais premente, porque o Cromlech está a ser intervencionado, portanto, está a ser cuidado, está a ser acompanhado por arqueólogos, portanto, não me parece que exista o desacompanhamento que é explícito nesta crítica do arqueólogo Manuel Calado. Agora, a Anta Grande do Zambujeiro, de facto, não tem tido a intervenção que deve e já teve vários especialistas em megalitismo a vir precisamente falar disto.
Portanto, eu acho que aí é que deve haver um foco. Aliás, a Câmara Municipal, eu creio que desenvolveu alguns esforços, mas que, enfim, de alguma forma pararam para conseguir resolver a questão burocrática para se poder a seguir pensar numa intervenção, e realmente era bom que esses esforços continuassem, porque é muito importante que exista intervenção se nós queremos realmente chegar ao fim das nossas vidas e ainda ter anta para poder passar aos próximos. Patrícia Machado, existe uma intervenção e falamos da manutenção destes espaços, mas há sempre um equilíbrio, ou quase duas forças contrárias. Uma é de preservar o espaço e respeitar aquilo que ele é, historicamente. Por exemplo, um cromlech, um espaço onde as pessoas se reuniam nesse local, e que vai deixar de ser possível com esta intervenção, pelos vistos. Podemos vê-lo, mas não se pode realizar lá nenhum ritual, vamos dizer assim. Por outro lado, tornar os espaços apenas como peças de museu observáveis através da vitrine. Mas que é necessário para termos turistas e que a peça esteja protegida. Aqui, qual deve ser a escolha? Eu penso que há duas dimensões. Em vários casos, seja o cromlech, seja Claro, a anta, claro. sejam outros, seja o templo romano. A questão da conservação e da valorização do nosso património histórico, penso que tem várias componentes associadas. Desde logo preservar, porque ele é importante do ponto de vista de património, de conhecimento da história, do ensinamento que nos dá e da projeção que isso também tem para o futuro, do conhecimento da nossa história, não é? Por outro, as potencialidades também que cria. Eu não consigo ver isto só na dimensão do turismo, mas já digo qualquer coisa sobre isso. Eu acho que há aqui, do ponto de vista de conhecimento científico, histórico, académico, daquilo que é um saber, né? Um saber a que todos têm direito, porque, por exemplo, aos cromlechs, devia de ser também para a anta, devia de ser, e é para muitos outros monumentos, o papel que tem também as visitas das escolas, o papel educativo que tem, de facto, o património. Mas depois a dimensão também turística, naturalmente, e das potencialidades que isso cria também para gerar riqueza, para aquilo que é o crescimento económico. E esse deve ser associado, valorizando e respeitando aquilo que é necessário para estar de mãos dadas com a tal conservação e valorização, e depois há, obviamente, dimensões a partir dos projetos que se criem, quer do ponto de vista pedagógico, quer do ponto de vista turístico, que não sejam meras peças de museu, portanto, formas, digamos assim, dinâmicas e vivas de contatar com esse património, com o devido respeito pela sua conservação. Portanto, este era um aspecto em função daquilo que estavas a perguntar, e eu acho que, de facto, isso também precisa de investimento, como é óbvio, para dar essa dimensão. E eu penso que o investimento deve ser, acima de tudo, até para alavancar o privado, deve ser essencialmente público, porque é esse, como noutras dimensões da vida, da cultura, da educação, da saúde, que garante o tal direito ao acesso, não é? Portanto, isso faz-se, quer com o papel das câmaras, naturalmente, as questões de sinalética, de contribuições no quadro das suas competências, mas com o papel central do Estado, da tal visão e da tal importância e reconhecimento da importância do papel e das funções que têm esta preservação e conservação. E eu percebo, mas quando se fala aqui da questão que se tem, agora não me recordo exatamente das palavras que aqui foram usadas, de perda de investimento ou deixou de haver investimento, eu acho que é precisamente o contrário. Começou a haver investimento, porque há muitos anos que não havia investimento e, portanto, começou. Agora, se ele é o necessário, e o Francisco aqui, se calhar entre os três, é aquele que conhece melhor os valores que estamos a falar para qualquer intervenção desta natureza, não é? Estamos a falar de muitos milhares, em alguns casos milhões, não é? Não, mas estava a falar de sinalética. Não, mas não, estou a falar de conservação sim. por exemplo, do aqueduto de Água de Prata ou de outras, que também, naturalmente, por várias razões, umas por transferência de encargos, outras porque já era. Portanto, a Câmara tem aqui um papel, mas estamos a falar que, de facto, se conseguiu retomar investimento também nesta natureza. Se ele está todo feito, se está todo potenciado, isso é outra discussão, e eu acho que a gente chega sempre à conclusão que há caminho para andar, e ele tem que ser percorrido. Mas eu acho que seria não só incorreto como injusto dizer que, de facto, não
não tem havido investimento ou que se tem perdido investimento. Eu acho que é precisamente ao contrário. Conseguiu-se retomar preocupação, investimento. Aliás, Évora tem esse histórico. Pronto, mas queria sublinhar essa questão. Acho que há muito por fazer. Eu acho que todos, no seu domínio, têm que aplicar o seu papel e as suas competências, e eu acho que tem que haver aqui também, sem prejuízo de tudo aquilo que sirva para contribuir para melhorar, e portanto não estou aqui a falar das críticas em concreto, mas eu acho que nos dá alguma segurança ter uma entidade com uma direção regional de cultura, com os técnicos que têm a capacitação que têm, envolvida no acompanhamento a esta obra. Eu acho que nos dá aqui alguma segurança, assim como a Câmara e naturalmente o papel que o Grupo Pro Évora teve aqui, e o envolvimento também é bom dizer que a própria Junta foi envolvida desde o início, também pelo território que... Luís, deixa-me só dizer uma coisa que eu não quis interromper Muito a Patrícia, só muito rapidamente em relação à questão da intervenção em monumentos. Obviamente que custa muito dinheiro, mas em relação ao Aqueduto de Água da Prata há uma coisa muito simples que já devia ter sido feita há muito tempo. Eu, como cidadão, em 2019 alertei a Câmara Municipal para o pinheiro que está a nascer na torre renascentista do aqueduto, que atravessa a estrada de Arraiolos. Já este ano alertei novamente para esta situação em Assembleia Municipal e até agora nada foi feito. Portanto, estamos a falar de 2-3 horas de uma baldosa, daqueles baldes telescópicos, e de 2 técnicos, um de conservação, restauração e um jardineiro, para resolverem este problema, porque está crítico. É um pinheiro manso que está a nascer em cima de uma torre renascentista que está em muito mau estado. Portanto, isto é uma coisa que não custa muito dinheiro e que já devia ter sido feita há muito tempo. Vamos ao tema que nos traz o Luís Pardal. A bancada do Partido Socialista reuniu uma Assembleia Municipal extraordinária para debater a alteração do PDM. Já aqui tocámos este assunto por algumas vezes. O Luís pergunta como está a decorrer este processo. Bem, faz a pergunta e eu encaminho para ele, porque não sei se ele tem alguma resposta também, quando faz a pergunta. Luís, então, diz-me lá as tuas preocupações. Eu acho que todos nós, de certa forma, podemos ter uma resposta para dar a essa questão. Enfim, para muita gente poderá ser, olha, não sei de nada. Pode ser isso. Mas não entrava por aí. Portanto, de facto, aquilo que aconteceu foi que o Partido Socialista, como disse, recriou esta Assembleia Municipal extraordinária porque acredita que este tema é de extrema importância. Portanto, para as próximas décadas no nosso Concelho. Naturalmente que com isto também não se quer dizer que não existe a discussão pública, portanto ela já teve sessões de facto em que essa discussão aconteceu, portanto o município também demonstrou abertura para receber todas as propostas, algumas delas enquadravam-se nesta alteração, outras não, e portanto esse trabalho ficou sinalizado. Agora importa, e foi nessa perspectiva que foi apresentada também, importa discutir este tema também numa perspectiva política. Ora, aqui não está em causa a capacidade técnica, neste caso, da Câmara Municipal, portanto, os arquitetos e os técnicos que estão a fazer trabalho neste aspecto, aliás, eles melhor que ninguém do ponto de vista técnico podem fundamentar todas as decisões ou todas as propostas. Agora, existe aqui uma decisão política e, portanto, é esse que é o cerne da questão. E é essa difícil articulação ou entre a Câmara Municipal que tem suscitado aqui tanta discussão em torno deste tema. Isto porque existe uma perspectiva clara daquilo que é a contenção do perímetro urbano. Portanto, existe de facto essa leitura e a Câmara Municipal tem como perspectiva, e isto é muito claro, portanto, conter nova construção e privilegiar aquilo que é a reabilitação. Ora, mas nós estamos num ponto muito crítico, como todos sabemos, digamos, das dificuldades da habitação e conter o perímetro urbano em cerca de 3 centros históricos, portanto, estamos a falar de 300 hectares, ora, isto terá com certeza algum impacto. Portanto, pode-se dizer, bem, mas muitas áreas destas estão para lá de uma área até quase que, enfim, periurbana, ou seja, no sentido em que é uma franja que já tem, já é tipicamente rústica e não é mais próxima do urbana, mas estamos a falar que também há a redução de zonas de expansão habitacional. Portanto, estamos a falar de uma redução de 13% da expansão habitacional, o que é significativo,
fora tudo o resto que é, digamos, da perspectiva daqui a 20, 30 anos, onde é que nós poderemos construir. Nós temos aqui vários exemplos, enfim, que são claros, como por exemplo aquilo que é a perspectiva sobre a zona norte da cidade, neste caso junto à circular, não é? Portanto, aquilo que é, enfim, toda aquela zona da pré-metal, portanto, aí há uma redução do perímetro urbano, ainda para mais estamos a falar de que é fundamental existir ali uma coerência urbana, porque nós temos, de facto, alguns aglomerados, portanto, alguns bairros, mas existem uma série de conjuntos, portanto, estes conjuntos já consolidados e existem uma série de espaços vazios e, portanto, se nós tivermos em conta, por exemplo, a seguir à pré-metal, a rotunda que ali está, tem previsto a construção, algures no tempo, no futuro, a construção, o alargamento da via. Ora, se essa via for dar, portanto, neste caso, do outro lado, ao bairro da Comenda, portanto, se essa circular for construída, nós estamos a dizer que nesse espaço estamos fora do perímetro urbano. Porque é esse espaço que é retirado também. Ora, isto levanta aqui várias questões, digamos, de perspectiva daquilo Dizes que é a cidade. desse limite para o exterior, não para o centro, não é? Exatamente. Portanto, Digamos que essa circular ficaria a linha, a fronteira... Fica um triângulo, fica ali um triângulo entre uma futura circular para dentro da cidade, fica ali um triângulo em solo rústico. Portanto, essa é uma situação. Outras situações é aquilo que é a zona monumental, portanto, o Forte Santo António, o Aqueduto da Água de Prata. Portanto, esse é um espaço, enfim, com uma grande importância do ponto de vista cultural para a nossa cidade, e aquilo que se propõe, no fundo, é que fique em solo rústico. Ora, como é que será este espaço daqui a 30 anos? Como é que sabemos que vamos ter ali, esperemos que sim, o pavilhão, não é? Portanto, o multiuso que está projetado para ali. Mas o que é que será deste espaço? Ficará... portanto, e importa discutir isto. Francisco, a pergunta é a mesma para uma resposta tua, então, como está a decorrer este processo? E com estas críticas que o Luís já aqui traz também. Bem, parece-me que o processo está a decorrer com uma participação parcial, portanto a Câmara Municipal resolveu dividir em freguesias a participação das pessoas, o que não me parece mal, para que as pessoas de cada freguesia percebam o que é que lhes vai acontecer ao seu território, mas por outro lado falta uma visão total daquilo que está proposto. E foi um pouco daquilo que nós tivemos na apresentação da última Assembleia, e foi bom ter os técnicos da Câmara presentes para poderem apresentar os factos e, para além destas questões, destes factos técnicos que foram apresentados, depois há questões políticas. Portanto, o que é que nós estamos a falar? Estamos a falar de uma lei, que é a Lei dos Solos, que é de 2014, portanto, um governo do PSD. É uma lei que impõe uma reforma importante no território, que, naturalmente, corre o território nacional de cima a baixo e que, nos sítios, faz mais sentido do que noutros e que, naturalmente, é preciso, depois que cada município consiga adaptar ao seu território. É também uma lei que surgiu durante a crise, não é? E nós, durante a crise, também muito olhámos para o lado de lá da fronteira e vimos o que é que aconteceu com a Espanha, com o excesso de urbanização de zonas no meio do nada, não é? Que é muito aquilo que aconteceu em Espanha. Portanto, houve um peso do imobiliário brutal e começou-se a construir pecados de cidade completamente dissociados dos outros. Portanto, tínhamos bairros inteiros completamente no meio do nada. Para que todos entendamos, acho que é a melhor expressão para definir isto. E para evitar isso criou-se esta lei. Claro que depois é preciso adaptar os PDMs, e neste caso estamos a falar de uma alteração que tem que simplesmente adaptar à lei existente e que a lei não é tão restritiva como parece que a CDU esteja a tratar, os eleitos da CDU na Câmara Municipal, até porque teoricamente não tem que impor uma visão estratégica para o território, não é uma revisão, é uma alteração. Portanto, aquilo que está a acontecer neste momento é que a Câmara Municipal está a aproveitar uma alteração ao PDM para impor a estratégia, que também é a estratégia que já veio veicular ao Plano Local de Habitação e que também já aqui foi referido, tem a ver com a reabilitação. E eu até tive a oportunidade de colocar algumas questões ao Sr. Presidente da Câmara, infelizmente fiquei sem respostas, e uma delas foi precisamente sobre esta lei, porque esta lei privilegia a reabilitação de centros históricos, portanto é uma lei de 2014, e tive a oportunidade de perguntar quantas casas é que a Câmara Municipal reabilitou no centro histórico ou promoveu, ajudou a dinamizar a sua promoção.
solução. Fiquei sem resposta e todos sabemos porquê, porque realmente não aconteceu. E a verdade é que era uma das questões centrais também nesta lei. Ou seja, não podemos olhar para a lei e criticá-la, como tem acontecido, como os eleitos da CDU têm feito, quando na realidade ela tem mecanismos que são úteis ao território, é preciso saber usar, não é só comprimir e limitar o perímetro urbano só porque sim, até porque depois acontecem erros, como também já foi aqui referido na zona do Forte Santo António. O que é que acontece? O Forte Santo António é uma zona verde monumental, é uma zona de especial proteção, e obviamente não pode ter edificação. Não é? Portanto, entre a muralha e o Forte Santo António, junto ao aqueduto, nós não queremos construção porque queremos ter, aliás, é a zona da cidade onde nós conseguimos ver o maior troço de muralha. Portanto, é uma zona que merece ser tratada, até eu penso que é algo unânime em relação em todas as forças políticas, é que aquela zona deve ter uma espécie de parque urbano, naturalmente com espécies autóctones, sem ser um grande peso ambiental. Mas, para fazer isso, para fazer um parque urbano, precisamos ter solo urbano. Portanto, nós não podemos estar a infraestruturar um parque urbano em solo rústico. Isto formalmente não pode acontecer, isto não acontece. Quer dizer, se calhar se for uma Câmara, passa por cima de uma série de regras, mas se for um privado, isto simplesmente não acontece. Nós tivermos um lote, e dou aqui um exemplo para que todos entendamos, isto é um exemplo verídico, na cidade de Évora. Portanto, um lote que é atravessado a meio, metade é urbano, metade é rural, é rústico. Na metade urbana pode ser edificado. E tem que se construir nessa metade, dar a componente, a percentagem de área verde que é obrigatória por lei, aliás, pelo regulamento, que se tem que construir. Não pode ser dada no espaço rústico, no espaço rural. Portanto, dentro do espaço urbano tem que acontecer tudo. O espaço rural não acontece nada. O lote fica completamente inviabilizado. Isto para as pessoas perceberem que, para acontecer uma área verde destas, o espaço tem que ser urbano, não é por ser urbano que vai ser Então, edificado. Patrícia, deixar um espaço como área rural não garante que seja um espaço verde, mas sim apenas um espaço natural, pode ficar aqui desgarrado. Vamos ter uma cidade mais pequena, isto não, com estas críticas não corremos o tal risco que já se falou de outras vezes de aumentar ainda mais o custo, por exemplo, do acesso ao terreno e à terra aos terrenos para poder construir. Eu tenho ideia que se uma das preocupações de condução política disto tem precisamente a ver com a questão de também não permitir a especulação, que obviamente que há interesses diferentes na discussão disto, como não podia deixar de ser. Mas eu queria começar aqui por indicar, depois na segunda volta desenvolverei, se for caso disso, alguns aspectos. Um primeiro é que eu valorizava aquilo que ainda assim tem sido feito na decorrência da preparação das alterações ao PDM, que são obrigatórias por lei, a discussão que já houve e o início da discussão pública que vai haver. Agora penso que ainda este ano se dará início a essa discussão pública e que todos os elementos estão em apreciação. Do que se conhece, penso que isso também na Assembleia Municipal terá sido colocado, aquilo que chegou até ao momento, em termos de pretensões, será muito pouco aquelas que não terão cabimento, não é? Portanto, eu acho que se está também aqui a criar uma ideia que tem fundo pés de barro. E depois um principal aspecto, como os meus colegas de debate já aqui colocaram, que isto corre naturalmente de opções políticas e de questões eminentemente políticas. O Francisco já aqui recordou, e bem, isto deriva de uma obrigatoriedade da alteração da Lei dos Solos, 2014, governo então do PSD-CDS, que obriga a um conjunto de questões. Não diz de regra e esquadro, mas obriga a um conjunto de questões. E o próprio ministro, na altura, disse taxativamente, portanto, o ministro do Ambiente na altura do PSD, disse, e passo a citar, esta lei de bases promove a clarificação do regime do solo. O solo passa a ser classificado apenas em duas classes, solo rústico e solo urbano, sendo erradicada a classificação de solo urbanizável. Portanto, aquilo tudo que são terrenos expectantes, penso que é assim que se chama, expectantes, portanto, fica limitada, ainda as palavras do então ministro do PSD, a existência de terrenos expectantes, promovendo a contenção dos perímetros urbanos e a reabilitação das cidades, gerando, consequentemente, ganhos de sustentabilidade energética e ambiental. Isto é o que está na lei. Portanto, naturalmente, depois condicionando, para não juntar tudo e não criar um único polo urbano, portanto, uma área, digamos assim, e de pensar as cidades também
de criar vários centros, de criar, pronto, depois a forma como cada cidade desenvolve, portanto também depende das contribuições, da discussão pública e da condução política, naturalmente, que defende uns determinados interesses, outros. Mas isto é a lei dos solos, na altura aprovada pelo PSD, com a abstenção do PS. Mas quando o PS chegou ao governo, não só não alterou alguns dos aspectos... não é da CDU, porque volto a dizer, eu posso ir repetindo, tu podes ir repetindo isso e eu posso ir repetindo. Não é verdade. E a CDU nunca faltou, o PCP nunca faltou àquilo que era para melhorar. O PSD também nunca faltou para conter e para, recuar. E sabemos de vários exemplos, nomeadamente as leis de trabalho, mas não só. Nunca faltou o apoio do PSD para deixar passar esse tipo, ou para não deixar passar. Mas estava a dizer que relativamente ao PS, não só não alterou alguns aspectos que levaram que o PCP na altura chumbasse esta alteração à lei dos solos proposta pelo PSD e CDS, como o PS, portanto, como dizia, não alterou, como ainda incluiu um aspecto, é que a obrigatoriedade de revisão do PDM, os municípios que não a cumprissem ficavam impedidos de recorrer a fundos comunitários. Portanto, nós estamos aqui na conjugação de aspectos de condicionamento dos municípios ao cumprimento da lei, sob pena de terem outro tipo de prejuízos muito maiores, e veja-se, acho que não há nenhum programa em que quer o Luís Pardal, quer o Francisco não falem da questão de que as câmaras não recorrem, pronto, mas depois esquecem-se deste tipo de pormenores relativamente portanto, àquilo que são, digamos assim, as sanções que estão colocadas agora, neste caso, pela mão do PS, portanto, aos municípios que não cumprem. Portanto, os municípios têm que cumprir. E têm que cumprir o que está na lei. A discussão pública vai ajudar, mas é bom também os nossos ouvintes terem a consciência daquilo que são contribuições que chegaram, e as que vão chegar até à data de revisão do PDM. Vamos ver, de facto, depois espremido quais são aquelas que este alarido todo de que está a conter a construção de terrenos que há anos não tem havido interesse privado. Ou o interesse privado que tem vindo, portanto, a gente vê alguns exemplos, portanto, da especulação que cria. Pronto, mas do que se conhece e do que foi dito, muito pouca coisa não está considerada. Portanto, era importante também, mais do que o alarido, portanto, depois íamos aos concretos relativamente a estas matérias, mas sublinhava, porque não é só uma expressão, é uma realidade que a lei naturalmente não pode deixar de ser cumprida, sob pena de outros prejuízos bem maiores para os municípios, sejam eles quais forem. Luís Pardal, há aqui margem para outras propostas dentro das limitações que a Patrícia diz, que a lei impõe? É uma lei tão restritiva na tua perspectiva? Esta lei é tão restritiva que ela está em curso desde 2014 e o município de Évora está a discutir isto no último ano possível, depois dos prolongamentos todos que existiram. Portanto, nós devemos ser dos poucos municípios do país que ainda falta fazer esta alteração. Há com certeza que ainda há muitos. Mas então, aqui de Évora, por acaso, até foi colocada essa questão ao seu Presidente da Câmara, que é também Presidente da CIMAC, portanto, do Alentejo, quando se é que ainda faltam fazer esta alteração. Portanto, mas aqui o que está aqui em discussão é que nós estamos a empurrar este assunto, e a realidade é que, quer se queira, quer não, o facto de estarmos em cima da hora, isso condiciona a discussão e condiciona também a participação. E, portanto, por isso é que tem que ser feito todos os esforços para que este assunto seja discutido, para alertar o máximo de pessoas possíveis. Por isso é que o Partido Socialista apresentou esta proposta à Assembleia Municipal, portanto, para esta Assembleia Extraordinária, porque é, de facto, extremamente importante discutir este assunto. Ora, nós não nos podemos esquecer, porque a lei impõe. A lei impõe, de facto, esta reorganização, digamos agora, para duas formas, rústico ou urbano. Mas até mesmo, etimologicamente, a palavra urbanizável até está mais próximo do urbano do que do rústico. Portanto, enfim, mas a realidade é que esta alteração irá condicionar a construção em Évora nas próximas décadas. Será a lei que digamos, que detalha depois o processo inverso, ou seja, aquele só foi classificado como rústico. Para o reclassificar para o urbano, vai ser extremamente complexo. Quer para privados, quer inclusive para a própria Câmara Municipal. Portanto, daí isto ser fundamental, esta decisão estratégica. Julgas que é mais uma decisão política do que propriamente só de cumprimento da lei? Tem uma
O cumprimento da lei, quer dizer, tem inerente uma margem para opções políticas. Portanto, nesta situação em particular, aquilo que nós estamos a falar também é que, até do ponto de vista das freguesias rurais, existem um conjunto de reduções que são importantes. Não nos podemos esquecer da capacidade que as nossas aldeias podem ter para alargar os seus perímetros urbanos. Estamos a falar aqui, inclusive, de parques industriais. Quer dizer, existem a Nossa Senhora de Machete está com uma especificidade, não é? Quer dizer, que vê condicionada até a própria expansão do parque industrial. Portanto, é de facto uma questão estratégica. E aquilo que nós dizemos é que a Câmara Municipal tem aqui este instrumento que ou agiliza e nós podemos consolidar aquilo que é a nossa malha urbana e temos de facto essa necessidade. Quando se diz interesse privado, não, o interesse privado de construção é um interesse público. Nós não temos casas a serem construídas em Évora, não é? Quer dizer, temos, mas que sejam suficientes para dar resposta. Não temos, quer dizer, que Évora é que nós queremos daqui a 30 anos. É disso que estamos aqui a falar, e se isto for da forma como está a ser apresentado, teremos com certeza um crescimento muito limitado. Francisco, tu há pouco já frisavas algumas das intenções desta lei, aqui dada como escudo também para a revisão e para a obrigatoriedade e para as opções que estão a ser tomadas, mas por esse caminho Évora terá de ter, que opções é que poderia ter? Construir em altura, mas isso não é. Tem dificuldades, poderia ter vantagens de escala, mas tem problemas relacionados com a própria classificação da cidade, porque isso não pode ser feito em qualquer espaço da cidade, não é? Por aquilo que sei, de espaço urbano. A cidade não precisa Provavelmente construir só em altura, provavelmente só ao lado agora do futuro hospital, com o tamanho que aquilo vai ter, de certeza, Exatamente. poder-se construir alguma torre ali. Mas não, a cidade não precisa de construir em altura, até porque assim, este PDM tem cerca de 10 anos, não estou em erro, ele é de 2013, a governação da CDU também é de 2013, portanto estamos a falar de mais ou menos, a CDU governa há tanto tempo como o PDM está em vigor. E deste PDM, do espaço destinado à construção de habitação, apenas está executado 29%. Portanto, isto para mim é uma marca muito negativa da governação da CDU, que não teve capacidade de dinamizar habitação. Portanto, os ouvintes podem perguntar, mas a CDU podia fazê-lo legalmente? Podia, até porque o próprio plano de urbanização de Évora tem um artigo que permite isso, precisamente, em que a Câmara Municipal pode obrigar os privados a promoverem ações de urbanização. Se eles não o fizerem, faz a Câmara. Portanto, a Câmara sobrepõe-se a eles e depois, a partir daí, pode, por exemplo, só pegar no terreno e leiloar ou vender em asta pública o terreno, pode promover a habitação, pode ser a Câmara a construí-la e depois vender a custos acessíveis, a habitação social, o que entender. Portanto, a Câmara Municipal pode fazê-lo. Agora, 29% desse cotado é, de facto, uma marca muito negativa, na minha opinião. E isso é que também é preciso ver, porque esta lei, de certa forma, poderia ser uma ótima desculpa para que a Câmara Municipal conseguisse promover mais habitação e conseguisse pensar mais à frente. Mas isto também, o problema que nós temos hoje de falta de habitação em Évora e o facto desta lei estar a ser, ou a alteração estar a ser feita exatamente à última da hora, também mostra a incapacidade de planeamento que a gestão CDU teve. Não percebeu que a cidade ia precisar desta habitação. Porque vem com a história de que há habitação suficiente, isto basta reabilitar, é de facto uma estratégia muito romântica, era ótimo que fosse realmente assim. Só que depois há os constrangimentos todos, que é as casas de facto não entram no mercado, a Câmara tem os mecanismos para as fazer colocar no mercado, pelo menos, no mínimo, podia reunir os proprietários e tentar negociar com os proprietários, não o fazem. Portanto, logo aí esse procedimento morreu. E depois, para não contar com as habitações todas, contam como habitação, mas não têm sequer área para cumprir hoje em dia os regulamentos atuais e o Regulamento Geral de Edificação. Portanto, isto é preciso ir além disso, ou seja, de facto, para baixar o custo a curto prazo da habitação é preciso construir. Nós precisamos de arrancar já para daqui a 2, 3 anos ter muito mais casas no mercado para conseguir efetivamente fazer face não só às necessidades atuais, como às necessidades do futuro. Porque nós queremos o quê? Queremos aproveitar o eixo estratégico Lisboa-Madrid? Queremos aproveitar o Hospital Distrital, o Hospital Central do Alentejo? Queremos aproveitar a ferrovia? Queremos aproveitar o cluster aeronáutico? Então, para fazer isto tudo, precisamos de habitação.
queremos aproveitar a universidade, precisamos ter essa habitação. Portanto, a CDU continua a atirar para o governo, para os governos do PSD, para não sei quem, mas na realidade, depois aquilo que podem fazer não fazem. Portanto, para mim falta capacidade política para resolver esta questão. Patrícia, são críticas que aqui ficam com o risco de não se construir mais habitação, de se diminuir então essa capacidade. Isso achas que está a ser tido em conta? Porque existem realmente vários projetos que decorrem na cidade. Existem, até a nível económico, alguns investimentos de expectativa, e nós estamos num local onde assistimos um pouco a isso na área da logística, especialmente depois dos anúncios relacionados com a ferrovia. Assistiu-se a alguma dinâmica nessa área? Houve o investimento do Parque Aeronáutico, como aqui lembrou o Francisco, várias peças de desenvolvimento do próprio concelho que vão criar aí uma pressão. Será que isso está a ser tido em conta ou é para ter estas peças aqui, mas contidas? Eu acho que essas peças têm que estar todas em cima da mesa. Agora diria cada um ao seu dono, não é? Cada um ao seu dono. Um primeiro aspecto, eu acho que o Francisco, o Luís, têm que agradecer aos seus partidos e a mais ninguém, portanto, aquilo que são os condicionamentos que decorrem da Lei dos Solos. Portanto, sobre isso, acho que a gente tem bem claro a quem é que tem que agradecer os constrangimentos e as dificuldades que os municípios, todos eles, de norte a sul do país, e são muitos que ainda não reviram, e não reviram porque, eu diria assim, têm estado na expectativa de que se isto não há depois estas sanções, como a limitação a fundos comunitários por aí fora, porque de facto isto cria constrangimentos. Pronto, mas sobre isto não diria mais, eu acho que se tem que agradecer de facto ao PSD, ao CDS e ao PS por aquilo que são as limitações. Um outro aspecto, a gente já discutiu isto, não sei se foi no último, se foi no anterior programa, relativamente às questões de habitação, eu acho que a gente tem que continuar a ser claros nisto. Eu até estranho, eu acho que a gente não pode ter qualquer ilusão, que qualquer que seja o município tem capacidade para dar resposta à necessidade de habitação, que em Évora ou em Lisboa, ou seja onde for, existe. Não é possível. Portanto, com os problemas de habitação que existem, aliás, eu nesse programa trazia dados relativamente àquilo que o Governo se comprometeu de construção de habitação, que em alguns casos é zero. E noutros está abaixo dos 5% da sua execução. Mas é quem tem essa capacidade, do ponto de vista, naturalmente, portanto, qualquer Câmara, seja ela qual for, a menos que tenha, portanto, um orçamento milionário e completamente que não existe nenhuma delas, há umas com maiores capacidades, mas nenhuma delas tem capacidade de responder aos problemas de falta de habitação. Há necessidade também de olhar, pensar e de incentivar a questão da reabilitação. Sobre isso não há dúvida nenhuma. Mas dito isto, da questão de não termos qualquer ilusão, qualquer Câmara, e a Câmara de Évora consiga responder aos problemas de falta de habitação, queria sublinhar dois aspectos. Naquilo que lhe compete, e as questões do Plano Local de Habitação, estamos a falar da construção de mais 200 focos, 60 milhões de euros de investimento, todos eles a partir também de questões do PRR e de fundos comunitários, portanto, ao contrário do que se diz. Estamos a falar da questão da revisão do plano de urbanização ligado a estes aspectos do PDM e em que, por exemplo, vai ter agora já um debate público no dia 30 e 31 no Palácio Dom Manuel, em que é importante também ir, ouvir, contribuir e dar sugestões. Estamos a falar de programas de apoio para, eu não quero usar o termo errado para não indiciar aquilo que não quer que indicie, porque é a realidade. Há programas para pequenas obras, para alguma requalificação, reabilitação no centro histórico, há programas na Câmara Municipal a que as pessoas podem concorrer. Portanto, aquilo que compete, mais não está-se à espera do quê? Daquilo que são terrenos que os privados nunca quiseram investir. Que estão os tais terrenos expectantes que a Lei dos Solos depois limita, que durante décadas não houve nunca interesse que seja a Câmara a construir, com que dinheiro? Deixando de fazer o quê? Pronto, e portanto eu acho que esta questão de ter bem claro quais são os caminhos, mas estamos a falar do PDM, das restrições que tem e das possibilidades, e eu voltava a sublinhar para terminar, não há, do que se sabe, de propostas que tenham sido limitadas na generalidade. Há elementos que não entram porque não cabem na lei.
mas a generalidade foi admitido, ou está a ser admitido, e a discussão pública vai agora ter um novo patamar. Uma certeza temos nós é que o que é importante para nós debatemos no nosso programa. Vamos ao sim, não, ou talvez, Luís, tem de ser muito telegráfico mesmo. Um sim ou não, ou talvez, para terminar. Eu hoje trago um talvez, que fazemos sempre sim ou não. Eu Exatamente. trago um talvez. Ontem foi publicado o Índice de Igualdade de Género e Portugal é dos países que registra uma das maiores melhorias entre os países da União Europeia, mas, daí o meu talvez, mas ainda assim estamos ligeiramente abaixo da União Europeia. Agora, de facto, está a haver esse progresso, estamos no bom caminho e, portanto, daí o meu talvez, mas positivo. Francisco Brito. Ora, eu hoje trago um sim aos profissionais de saúde. Ontem tivemos uma notícia de que o Ministério da Saúde admite que o novembro vai ser um mês negro para o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, uma palavra de forte encorajamento para os profissionais de saúde que dão tudo pelo Serviço Nacional de Saúde e que do Ministério da Saúde e do Governo só recebem incapacidade de gestão. Patrícia Machado, um sim, não, ou talvez? É um sim à realização no passado sábado aqui em Évora do Encontro Nacional das Pessoas com Deficiência e das associações que se envolvem, penso que foi nos Salesianos, e é mais para, evocando este encontro que é nacional, tive mais de 200 pessoas aqui que se reuniram em Évora, uma palavra também da necessidade que há de olhar também para estes aspectos de igualdade e de oportunidade que nem sempre estão cumpridos e que também se deve valorizar o trabalho de muitas daquelas associações e dos direitos que precisam de ser salvaguardados. Muito obrigado, Patrícia, Francisco e Luís. De hoje a uma semana cá voltamos para mais um sim, não ou talvez, sempre quarta-feira às 18, domingo às 21 e quando quiser ver e ouvir em www.dnfm.com. Voltamos de hoje a uma semana. Até lá.